Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do portal. Eu sou Eveline Lessa, consultora de negócios e marketing, e hoje a nossa live é com Roger Galdino. A gente vai falar sobre racialidade e letramento racial. A gente vai só aguardar o nosso convidado entrar para a gente começar, tá bom? Então vamos começar, meu amigo. Por favor, se apresente para o pessoal que está assistindo a nossa live aqui. Boa. Primeiramente, boa noite para a audiência do portal. Obrigado pelo convite. Evelina é uma parceiraça e acho que vai ser bem legal essa nossa resenha aqui hoje. Eu sou o Roger, tenho 37 anos, sou um homem preto, de pele preta, então hoje tô sem barba, né? Cabelo também raspado, essa é a minha autodescrição. Casado, tenho um filho de 11 anos, super ligado, super esperto em todos os movimentos. Trabalho atualmente no Carrefour com expansão, olhando o Sam's Club, algo que eu gosto bastante, área comercial, então estou há bastante tempo na área comercial. E acho que o que traz a gente aqui, né, Eveline, acho que é a oportunidade de debater abertamente sobre vários e vários temas, né? Então, aproveitar a audiência de ambos aqui para fazer uma boa conversa aqui, rica em questionamentos, em dúvidas, e principalmente aqui para a gente tentar quebrar alguns paradigmas, né? Com certeza. Vamos conversar bastante. Tem várias pessoas comentando já aqui. Boa, Roger, sou sua fã, e sou amigo do Theo. Galera mandando recadinho. Pessoal, vai mandando aí. E se vocês estiverem gostando, manda coração pra gente aqui. Clica aí o desenho do coração. Isso mostra pro Instagram que vocês estão gostando da live, que essa live é importante, é relevante. Ele vai entregar para mais pessoas, tá? Então, para começar, Roger, a gente está no mês da consciência negra, né? Que a gente tem o dia 20 de novembro. Eu queria que você explicasse o que que representa, para a gente começar, o que que representa o Dia da Consciência Negra, né? Principalmente para a população negra, né? Ou preta, como isso a gente também é um assunto que a gente precisa falar também, Sim, como que a gente define isso para a gente não ofender ninguém, porque o intuito não é esse, né? Às vezes a gente acaba falando alguma coisa não na intenção, e a gente quer conversar justamente para a gente poder tratar da melhor forma possível nos diálogos, né? concordo. Quando a gente fala em 20 de novembro, né, a gente está falando atualmente sobre o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Nacional. Então, a gente chamava antes Dia da Consciência Negra, mudou, agora passa a ser um feriado nacional, antes não era um feriado nacional, esse vai ser o Verdade. primeiro ano, né, como feriado nacional, era ponto facultativo, algumas regiões adotavam, outras não, então agora o nome é Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra, né? Então, este Dia Nacional ele é muito importante porque quando fala em dia 20, poucas pessoas sabem, né? Que foi o dia de morte de Zumbi dos Palmares. Por isso que dia 20, né? Zumbi dos Palmares morreu dia 20 de novembro de 1695. 20 de novembro de 1695. Então tem toda essa temática, né? Em relação à data. E o que a gente tem falado bastante em relação a essa data, a esse movimento que ganhou muita voz nos últimos anos? É uma data de reflexão, Eveline. A gente precisa, como um todo, refletir sobre algo, né? E aí, quando a gente fala de Dia da Consciência Negra, de Dia do Zumbi, faz parte da nossa cultura como povo brasileiro o período escravocrata. Então, por mais que em várias fases da vida a gente tenta pagar isso, e aí te falo com muita propriedade de aluno de colégio particular que fui, a gente abordava muito pouco sobre o tema África, né? Muito pouco sobre a África, sobre escravidão, sobre o período colonial aqui no Brasil. Então, todo esse apagar da história faz com que, pelo menos em um dia, a gente pare para refletir sobre esses acontecimentos, sobre as tragédias, sobre o quanto ainda o mundo precisa estudar sobre as pautas de diversidade, as pautas afirmativas. Então, falar um pouco do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, para a gente é muito mais um ato reflexivo, e aí é a provocação que eu sempre faço, talvez reflexivo muito mais para pessoas não pretas do que para os próprios pretos. Então, as pessoas hoje pretas, né, eu como um homem preto, já tenho discernimento, as pessoas pretas sofrem realmente na pele com racismo, preconceito e discriminação diária. Então, vamos pegar um dia, vamos chamar o dia 20 de nosso,
para que todo mundo consiga olhar. Então é um grande chamariz, é um grande holofote para que realmente todo mundo consiga entender e parar para pensar um pouquinho. Maravilha. Bem interessante a gente ter esse conhecimento, né? E aí a gente falou sobre falar a palavra negro ou preto, né? Você mesmo já se identificou como uma pessoa preta, né? Mas existem algumas pessoas que preferem te chamar de negro, não tem? Como que é visto isso para a Tem, população? tem, ó, e esse ponto é bem legal, que dá para a gente quebrar alguns paradigmas. Então, vale a pena a gente voltar um pouco e lembrar que geralmente, né, que antigamente, quando as pessoas falavam a palavra preto, elas falavam de uma forma mais ofensiva. As pessoas falavam muito mais com uma vontade de machucar, de insultar. Então, poxa, tinha que ser preto, é coisa de preto. Então, assim, tinha uma forma pejorativa de usar a palavra preto. E a própria palavra crioulo e crioula também, antigamente. Então, eram palavras que não eram usadas de forma meiga, de forma carinhosa. E ficou muito tempo associado a palavra preto e preta a uma coisa negativa, a uma coisa ruim. Então não é que as pessoas não gostam de ser chamadas de preto e de preta, é que geralmente, antigamente, era usado muito mais de uma forma pejorativa. Então quando a gente vai falar sobre esse tema, ele divide opiniões entre filósofos, entre estudiosos. Poxa, eu me formei em ciências políticas, depois fiz pós em marketing, mergulhei na área comercial, e uma coisa que eu sempre percebi, a gente precisa chamar as pessoas daquilo, da forma que elas gostam de ser chamadas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não tem um certo ou errado. Mas quando a gente fala sobre isso, sobre cor, sobre raça, a gente fala um pouquinho também sobre o IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística. Então, quando a gente fala sobre isso, tem uma base de autodeclaração. Então, hoje, como população, se a gente for questionada, se você for questionada, a pessoa pode se declarar como preta, como parda, como branca, como amarela ou como indígena. Isso quando a gente fala de IBGE. E aí o termo negro ele deve ser usado para você se referir a pessoas pretas e pardas. Então, quando você fala o negro, você está falando na população. Então, quando você fala negro, é o resumo de pessoas pretas e pessoas Então, pardas. Agora, quando é você um fala grupo, né? preto, sabia? Não, não sabia disso. Então, quando você fala negro, você está falando do grupo de pessoas pretas e pardas. E aí, Exatamente. individualmente separado, que aí é preto e pardo. Matou. Então, pô, quando eu, Roger, vou falar sobre mim, eu falo, eu sou o Roger, um homem preto. Agora, eu sou o Roger que faz parte da população negra, porque eu estou dentro de um conjunto de Entendi. pessoas negras e pardas. Porque daí, quando a gente fala sobre isso, a gente entra num ponto bem legal. A gente está falando de uma sociedade totalmente misturada, totalmente miscigenada. Né? Então, hoje, a gente tem pessoas pretas de pele clara, pessoas pretas com a pele mais clara que a minha, e tem pessoas pretas com a pele mais retinta que a minha, mais escura que a minha. Então a gente tem várias tonalidades de pessoas pretas, assim como você também tem tonalidades de pessoas brancas, de pessoas amarelas. Então a gente tem, pela mistura que se deu aqui no Brasil, né, e em todo mundo, a gente tem. Então a gente não tem uma raça hoje com uma cor única definida. Então, sempre quando você for falar sobre o conjunto de pessoas, você fala pessoas negras, certo? Porque está falando de pessoas pretas e pardas, está abraçando o grupo. Agora, se você quiser falar do indivíduo, poxa, bati um papo com o Roger, um homem preto, tá super normal e super ok. O ponto bem legal que eu sempre falo para as pessoas é assim: é a forma como a Eveline vai falar, é a forma como você vai se dirigir. Então, se você se dirigir com carinho, com empatia, com generosidade, não tem problema, não tem problema. E tá todo mundo numa constante evolução, num constante aprendizado. Então, é muito importante esse ponto que você falou de ser preto, ser negra. Porque às vezes as pessoas elas ficam até com receio de falar, porque de repente assim, eu preciso descrever alguém, você viu fulano? Ele é assim, assim, assado. Em vez da pessoa falar o fulano ele é preto, ele é negro, a pessoa fica com receio, ela fala, ele é moreno, né? Tem aquela coisa, é Exatamente. moreno, ou é Exatamente. mulato. A pessoa às vezes nem sabe direito o que é cada definição, mas ela fica com medo de parecer preconceituosa. E eu posso falar que a gente tem essa preocupação, eu como pessoa não preta, eu tenho essa preocupação de repente, ter que me se referir e a gente tem que ter Sim. receio de parecer preconceituoso. Porque da mesma forma que da pessoa preta, geralmente as pessoas olham já uma forma discriminatória, você vai numa loja, né, entra uma pessoa preta, segurança já fica de olho, a gente sabe que isso acontece, que é o tema que a gente vai falar aqui da questão do racismo, né? Sim. Então, para a pessoa branca, ela não tem essa dificuldade, mas tem uma outra questão. Às vezes a pessoa, tipo, pelo fato de você ser branca,
e de repente você é preconceituosa. Passa aquela Sim. impressão. Por isso que a gente tem que ter cuidado da forma como a gente fala, né? A gente procura ter essa questão. Porque todo mundo acha que você é privilegiado porque você é branco, né? E nem sempre é. Da mesma forma que nem todas as pessoas pretas, já que a gente falou dessa forma, né, usando o termo que a gente está conversando aqui, nem todas são, né, vão fazer alguma coisa errada, porque é o que as pessoas tendem, né? Então, acho que a gente podia aproveitar e já entrar na parte do racismo estrutural, né, o sistêmico que a gente vive hoje, né? O que você pode já falar sobre isso, né? Porque a gente percebe isso, né? Você vai num Então, lugar, o preto, se ele tiver mal vestido, o pessoal já acha, né, que ele é bandido. Se o branco tiver mal vestido, ninguém fala nada. total. Isso Você precisa dar da é bem melhor real. forma possível. Teve Sim. um experimento que eu vi que colocaram pessoas pretas e brancas em determinadas situações. Mostraram a foto de um homem branco de terno. E aí, fale o que que você acha que ele é, qual a profissão dele? Ah, ele é um empresário e tal. Aí mostrou um homem preto de terno. Ah, ele é segurança. É Você entendeu? isso. Exatamente. Tudo isso que você trouxe nesse enredo explica um pouco dessa construção sistêmica que a nossa sociedade é pautada e é baseada. Então, hoje, a gente tem que compreender que o sistema que a gente vive hoje, ele não foi feito para que as pessoas pretas habitassem nele. Então, é como se a gente tivesse emprestado aqui nesse país, nessa estrutura, em vários momentos. Então, tudo aquilo que você vê de caracterização, de cultura, é sempre um afastamento da cultura afro. Tanto que gerou uma série de burburinhos agora, em vários pontos negativos, sobre a questão da redação do Enem, que era para falar sobre a África, sobre pontos de resgate à cultura, valorização à cultura africana como um todo, onde a gente conseguiria melhorar e evoluir. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas. Então, quando a gente fala em racismo estrutural, em racismo sistêmico, basicamente a gente está trazendo à tona que os movimentos que as pessoas pretas fazem, eles precisam ser sempre muito mais calculados do que os movimentos que as pessoas brancas fazem. E como que você reverbera isso na sociedade? Como que você enxerga isso com exemplos práticos? Quando a gente vê hoje o quadro de políticos, quando você vê hoje o quadro de empresários, de pessoas ocupando cadeiras importantes no nosso país, em todas as esferas, é uma minoria de pessoas pretas. Quando você vê a quantidade de pessoas no sistema carcerário, hoje a maioria é de pessoas pretas. Então, quando a gente olha a estrutura hoje do nosso país, faz com que esse racismo sistêmico, estrutural, não permita que eu avance todas as fases do processo. E aí você traz o exemplo. Quando você faz um simples experimento com uma pessoa branca de terno e uma pessoa preta de terno, as pessoas já têm essa classificação do estereótipo. Por quê? Porque quer queira, quer não, você está acostumada hoje, Eveline, a ver mais pessoas pretas em lugar de subserviência. Então, quando você vai hoje na portaria de 90% dos prédios, ou você vê pessoas oriundas do Nordeste, ou você vê pessoas pretas oriundas do Nordeste. Então, você vê pessoas pretas trabalhando como porteiro, como segurança. Então, as pessoas já caracterizaram essas pessoas nestas funções. Então, assim, se eu parar para fazer uma pergunta aqui no chat para interagir com a galera, me fala em 5 personalidades pretas no mercado financeiro. Dificilmente vai sair 5 personalidades pretas no mercado financeiro. Agora, se eu falar para a galera falar aqui personalidades do mercado financeiro brancas, vai sair uma série de nomes, vai sair uma série de gurus, uma série de coaches, uma série de mentores. Por quê? Porque a gente não produz ainda uma quantidade relevante de pessoas nessas categorias, nessas posições. Por quê? Porque daí a gente vai ter que voltar um pouco. Quando eu falo voltar um pouco, a gente vai voltar lá para 1500. Então, assim, quando a gente faz a reflexão, Everine, de 1500 a 1888, a gente está falando que desse período, de 1500 a 1888, as pessoas pretas não estudavam. As pessoas pretas eram comercializadas, as pessoas pretas eram vendidas, as pessoas pretas eram espancadas, as pessoas pretas estavam escravizadas. Então, a gente está falando de um período escravocrata onde a gente só produzia para outras pessoas. Nós éramos a mão de obra. Então, para produzir café, para produzir cana, pecuária, tudo aquilo que você possa imaginar de Brasil. E quando a gente fala de 1500 a 1888, a gente está falando de um passado recente.
Então faz esse exercício comigo. Então pensa assim, ficamos escravizados sem direito a estudo, a água, a luz, a moradia, a casar, acabaram com a nossa cultura, acabaram com a nossa religião, acabaram com costumes, acabaram com tudo, né? A partir de 1888 tem a Lei Áurea, e aí a gente fica livre. Poxa, bacana, tá todo mundo livre. Só que quando libertaram a gente, não deram trabalho, não deram condições, não deram estrutura nenhuma. E aí, por isso que a gente vai falando de racismo. A população ficou largada, Largada. né? E aí, E aí, e muitos continuavam como escravos, porque iam fazer o quê? Iam para onde? Iam trabalhar com o quê, né? exatamente. E aí a estrutura continua a mesma. Então, por isso que a gente está falando de racismo estrutural, porque é toda uma estrutura que vai fazendo com que as pessoas não evoluam. Então, quando a gente teve a abolição da escravatura em 1888, as pessoas pretas foram para vários lugares extremos nas suas regiões, começaram a se amontoar, basicamente indo para as regiões mais periféricas que a gente conhece hoje, como comunidades, como quebrada, como favela, como que queiram chamar aqui. Por quê? Porque não tinha espaço nos principais locais. Veio uma mão de obra da Europa para cá, entre italianos, espanhóis, holandeses, portugueses, franceses, e começaram a trabalhar e começaram a produzir aqui no Brasil. Então, estruturalmente, nós fomos privados de evoluir e de ascender socialmente. E aí, eu te falo, se a gente foi libertado em 1888, se você fizer um recorte, a primeira pessoa preta que a gente tem aí, dentre vários registros, que se formou, foi mais ou menos próximo a 1922, 1925. Então fazem 100 anos. Fazem 100 anos. Enquanto as pessoas brancas já tinham gerações de médicos, advogados, engenheiros, administradores, pessoas herdando terra, herdando tudo, a gente estava começando a ter pessoas a se formar, pessoas a irem para a escola. Então, toda essa estrutura fez com que nós, como população, ficássemos muito, mas muito atrasados. Então, a estrutura de desenho do nosso país fez com que a população preta ficasse muito atrasada. Então, toda a falta de acesso que você vê hoje, toda a falta de referência corporativa, referência de pessoas pretas que você vê hoje, é por conta dessa estrutura. Aí a gente pode falar assim, puta, Alger, mas tem bastante gente preta se lançando, falando. Tem, mas perto da representatividade como população de pessoas pretas e pardas, somos pouquíssimos ainda. Somos pouquíssimos ainda. Então a gente ainda vê um país, porque é tudo muito recente. Quando eu falo para você que a primeira pessoa preta foi se formar em meados de 1924, 1925, a gente está falando de 100 anos. Então tem pessoas vivas que pegaram ainda resquícios de um período de escravização muito forte, né, de corte de cultura, de apropriação de traços africanos. Então, tudo isso faz com que a gente venha com esse racismo sistêmico. Então, não é à toa hoje aquilo que você falou. Quando uma pessoa vai fazer uma análise, vai classificar alguém por alguma coisa, ela tem a tendência a classificar as pessoas pretas de uma forma minorizada. Então, é fato isso acontece, tá bom? Bacana. Pessoal, vocês estão gostando? Manda coração pra gente. Quem quiser fazer pergunta, quiser interagir, manda aqui na caixinha. Se não quiser mandar na caixinha, manda aqui que eu estou acompanhando também no computador aqui do lado. Participem, se vocês têm dúvida, perguntem. Não fiquem com vergonha. Não, não Porque, tem certo, não tem não, errado. porque aquilo que eu falei para você, às vezes as pessoas ficam com receio de falar algo e ofender, porque ninguém quer ofender. Claro que a gente sabe que tem as pessoas realmente que são preconceituosas, que são maldosas, né? Tem, Mas a maioria não tem essa intenção e ficam com receio de falar algumas coisas, mas falem. Engraçado, você falou disso aqui, de ser a primeira pessoa preta a formar alguma coisa. A história das mulheres também não é muito diferente, tá, né? Da mulher na tá. sociedade e tudo mais. Eu fico imaginando, né? Se para a mulher branca é difícil, imagina para a mulher preta. Ixi, Também, dentro da sociedade, a representatividade já é difícil, né? Porque hoje, o que a gente vê? Sempre destacando, é homem e branco, né? A mulher isso, também tem que se esforçar um pouco mais para conseguir, né, ter um destaque, total. né? Tem uma pessoa preta, uma mulher preta também. Acho, não sei se tem alguma aqui assistindo a gente, se alguém quiser dar um relato, conversar também, falar alguma coisa, pode participar aqui junto com a gente, né? Porque esse recorte, ele só piora, é o que você falou. Então, assim, ainda na onda de. Se é que a gente pode falar que existe um privilégio preto para o homem, o recorte feminino é muito piorado, é muito mais drástico.
porque a mulher preta sofre muito mais preconceito, sofre muito mais assédio, muito mais abuso, é hipersexualizada em vários aspectos. Então a gente tem uma problemática maior ainda em relação à análise da mulher preta na sociedade. Então, quando a gente fala sobre o recorte racial e a gente ainda coloca um filtro para a mulher, a situação piora mais do que 50%. Tem um dado muito legal, eu ia falar, um dado muito novo, muito recente, que fala sobre a evolução de pessoas pretas em cadeiras de liderança. E realmente, sim, temos uma evolução grande em grandes empresas de pessoas pretas em cargos de liderança, mas ainda sendo ocupada majoritariamente por homens. Então, não são mulheres. Ainda a gente tem esse recorte ainda. É bom, por um lado, mas pelo outro lado, quando a gente olha como raça, ainda tem muito a evoluir. Verdade. E tem muitos filmes também que são legais da gente assistir para fazer reflexão. Eu assisti essa semana aquele do Cuba Júnior, que que é um filme real, que é um mergulhador, que ele entra para a Marinha, que o cara chama ele de cozinheiro o tempo inteiro, o Robert De Exato. Niro, né? O cozinheiro e tal. Mas eles acabam virando amigos, né? Mas tem lá esqueci a patente dele, um militar lá aposentado, um marinheiro aposentado, melhor dizendo, que fala assim, enquanto eu viver, eu sei que vai ter pessoas pretas depois se formando, então, mas enquanto eu viver, a gente não vai ver uma pessoa preta virando um mergulhador. É tão triste que assim, tem a cena que eles mandam as peças dentro do saco, tudo cortado, para dificultar para que ele passe, ele fica não sei quantas horas embaixo d'água, o cara quase morre. Aquela cena, para mim, é a mais pesada, e quando ele tem que ir com a perna amputada, dar 12 passos, Andar. cara, aquilo ali é emocionante, não tem, você se arrepia. E um outro filme que eu acho muito legal para quem quiser assistir é aquele das mulheres da NASA. Como é que é? Estrelas? Esqueci o nome, você sabe qual que é esse? Não Daquelas assisti, três esse mulheres? não. Se alguém souber, coloca o nome aqui, senão eu coloco depois nos comentários aqui. Eu esqueci o nome, são as três mulheres que fizeram parte da história da NASA e que ninguém conta, ninguém fala sobre elas. Elas são três mulheres pretas, né? E tinha uma que ela precisava ir no banheiro e não existia banheiro, porque naquela época, nos Estados Unidos, a segregação era muito grande. Existia banheiros de brancos e banheiros que eles chamavam de eu não sei como é que era o termo em inglês que eles colocavam, referente à cor. Pessoas de cor, eles chamavam pessoas de cor, alguma coisa assim. E para ela usar o banheiro, ela tinha que andar não sei quanto tempo para pegar um banheiro numa escola pública que tinha banheiro para pessoa preta. E aí o cara chamou a atenção dela. Mas onde é que você foi? Eu fui no banheiro. Mas por que você demorou tanto tempo? O que você estava no banheiro? Ela virou para o cara, ela ficou revoltada. Não sei se o senhor sabe, aqui no prédio não tem banheiro para pessoas pretas. Eu tenho que andar não sei quantos quilômetros para ir no banheiro, para poder usar um banheiro, para me aliviar, como ela fala. E aí o cara para pensar e fala, nossa, aí ele vai lá e arranca a placa onde disse que o Mentira. banheiro era proibido para pessoas de cor, né? Que eles falam que é pessoa de cor. E vai, esse filme é fantástico também, vale a pena assistir, não sei se O você pessoal conhece esse colocou, filme. ó, o pessoal colocou aqui, o nome Vamos é ver. Estrelas Além Além do do Tempo. tempo. Exatamente. Filme fantástico, amei esse filme também, principalmente porque fala da mulher, né, da mulher preta e da história dela aqui. Eu vou ler alguns comentários que o pessoal mandou, tá subindo aqui. Vamos ver o que que tem. Tema importante, muita relevância nos dias atuais, parabéns pela iniciativa. Olá, sou Tânia, líder do grupo de afinidades Afro, Mulher Negra, Retinha. Retinha, é isso? Não sei se eu ouvi isso certo. Retinta. Gostaria de saber se vocês possuem. Eu não sei se foi a grafia aqui. Gostaria de saber se vocês possuem uma opinião formada sobre o livro Pacto da Branquitude, da Cida Bento. Você conhece esse livro, Roger? Eu não conheço. Conheço sim. Você quer O... comentar? Não, posso comentar. Ah, quando a gente fala de branquitude, a gente está falando hoje sobre todo um sistema, sobre toda uma uma ecoformação de talvez de pessoas que se juntem por interesses similares e indiretamente que acabam prejudicando pessoas pretas. Então, quando a gente fala em impacto da branquitude, é como se tivesse um acordo não verbalizado ali de autopreservação. E você acaba só defendendo os interesses de um determinado grupo. E aí esse grupo seria um grupo de pessoas brancas. E a gente vê isso muito hoje, principalmente quando a gente vê apropriações culturais, quando a gente fala sobre cultura. Então, o ponto é assim, se vai ameaçar
o meu sossego, se vai ameaçar a minha tranquilidade, automaticamente a gente se junta e se revolta. E aí a gente não deixa essas pessoas evoluírem. Então, quando a gente fala impacto da branquitude, é isso. Na dúvida, vamos proteger uma pessoa branca, vamos acolher uma pessoa branca. Então, e eu gosto sempre de trazer exemplos práticos hoje. Se você estiver numa situação, e eu como homem preto, se estiver numa situação hoje, né, de um assalto, de uma batida de carro, em qualquer situação desse gênero, e se estiver passando uma pessoa branca, ela vai se apoiar na outra pessoa branca para ficar contra o Roger, automaticamente. Este é um pacto indireto que existem. As pessoas se protegem. Na dúvida, a Eveline não fez nada. Na dúvida, a fulana não fez nada. Então, as pessoas se autoprotegem. Essa Mas é algo que as autopreservação... pessoas nem raciocinam, né? Às vezes é algo que a pessoa não para pensar, é algo que ela vai ali na emoção do momento, você acha? O que você acha disso? Acho que tem características de emoção, mas tem uma característica estrutural que não permite essas pessoas pensarem um pouco fora da caixa. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente pega organizações, quando a gente pega instituições em empresas privadas. Se tiver uma vaga hoje e a pessoa fala assim para você, Eveline, me indica uma pessoa aí que você conheça, que seja boa para trabalhar administrativamente. Se no hall de amigos da Eveline ela não se relaciona com pessoas pretas, não tem chance de você indicar uma pessoa preta. Você vai indicar pessoas mais parecidas com você. Então, você talvez vai indicar mulheres brancas, que tenham filhos ou que não tenham filhos. Isso é um pacto. Indiretamente, isso é um pacto. Então, quando as pessoas hoje falam para mim, Roger, você indica alguém, indiretamente, a minha cabeça não pensa numa pessoa preta só. Pensa em todas as pessoas, porque eu não estou enviesado com um pacto. Então, essa é a diferença. As pessoas sistemicamente se juntam para defender interesses próprios. Então, este livro da Cida Bento, ele explica muito sobre isso. Então, ele é um livro, é um clássico, que traz para a gente situações que antes nós percebíamos que aconteciam de forma isolada, mas não, elas acontecem de forma repetida. Então, são sempre as mesmas pessoas indicadas, são sempre as mesmas pessoas que ganham, são sempre as mesmas pessoas desenhando um complô indireto para que eles não saiam da zona de conforto. Então, este é o pacto da branquitude. Certo. Muito boa pergunta. Eu tô assistindo um seriado que chama Good Father of Harlem. É um seriado que está na Disney. Ele tem o Forest Whitaker como ator protagonista. É um seriado que retrata os Estados Unidos na década de 50, 60. Ele é um gangster ali ele é um gangster vendedor de droga e tudo mais, né, traficante. Então tem uma série de trabalhos ilícitos e conta sobre a briga da máfia italiana com os pretos no Harlem, uma disputa de território no Harlem, na década de 50, 60, e traz muitos elementos ali sobre o Malcolm X, sobre Martin Luther King, fala sobre a marcha dos direitos civis. Então é um seriado muito bom, que chama Good Father of Harlem, e ele traz muito da cultura preta nos Estados Unidos, de como as pessoas se uniam, como tinha uma questão de mais identidade em relação à cultura preta. E a gente se perde um pouco aqui no Brasil. E a gente se perde aqui principalmente por conta do tema de letramento, que é o tema que eu gosto de falar, é o tema que eu tenho feito várias palestras, mentoria sobre esse tema, falando muito com líderes, que se a gente não estudar como sociedade aquilo que acontece conosco, dificilmente a gente vai saber passar, vai saber se comportar em situações principalmente de adversidade. Então, quando a gente fala de letramento racial, ele é para pessoas pretas também, e principalmente para pessoas não pretas, para que as pessoas consigam perceber que em algum momento, através de um privilégio, mesmo indireto, conquistado, se a gente não equilibrar essa balança, a gente vai continuar num ciclo totalmente vicioso. Ao invés de a gente transformar isso num ciclo virtuoso, ele fica num ciclo vicioso. A gente continua repetindo as mesmas características, os mesmos padrões, e são sempre as mesmas pessoas privilegiadas, homenageadas, vencedoras. Então, de vez em quando a gente coloca a cara na janelinha.
De vez em quando a gente aparece lá na janelinha. E geralmente, quando a gente aparece na janela, são em posições de entretenimento. Então, Eveline, tem uma coisa bem interessante. É, se a gente perguntar para alguma pessoa, me fala aí 5 personalidades pretas, com certeza, vão sair personalidades ou do futebol, ou do meio artístico, ou da música, ou ligada com qualquer tipo de coisa à arte. Por quê? Porque hoje ainda as pessoas pretas com maiores influências ainda são pessoas que geram entretenimento. Então, assim, as pessoas param tudo hoje, por exemplo, para assistir o Vinícius Júnior no Santiago Bernabéu quando ele joga no Real Madrid. As pessoas param lá no estádio dos Los Angeles Lakers para assistir o LeBron James. Só que ele gera entretenimento. Então, quando acaba aquilo, ele volta para sua insignificância, ele e o Vinícius Júnior voltam para sua insignificância de homens pretos, porque as pessoas estavam ali só consumindo o conteúdo, só consumindo o produto. Mas essas pessoas não representam as pessoas que estão lá assistindo. O cara que pagou 200, 400, 500 euros para sentar para assistir o Vinícius Júnior, ele quer que o Vinícius Júnior entretenha ele. Ele quer que o Vinícius Júnior deixe ele alegre, vencendo. E aí, se o Vinícius Júnior não supera essa expectativa, se ele não entrega aquilo que ele está sendo muito bem pago na cabeça das pessoas para exercer, as pessoas passam a trazer todo o ódio, todo o rancor e toda essa brutalidade e animalidade que a gente vê. Então, eu dei uma volta para explicar sobre esse tema. Basquete também, né? Quando os jogadores não fazem as cestas, não trazem o resultado que o pessoal espera, né? É O isso. pessoal cobra. E aí, ó, e o que a gente vê que é de mais relevante para mim, quando a gente fala sobre esses temas, por exemplo, de basquete, de futebol, você tem pessoas pretas protagonistas ali, ou pessoas na televisão fazendo novelas, são sempre pessoas ainda numa linha de execução. Não são pessoas tomando decisão. O dono do time, o dono da franquia é uma pessoa branca. O presidente do Real Madrid é uma pessoa branca. O dono da Rede Globo, o diretor do sistema de novelas é uma pessoa branca. Não são pessoas pretas tomando decisões importantes. São pessoas pretas na linha de frente de execução. Bem remuneradas e bem pagas? Talvez sendo pagas da forma justa. Então você gera uma audiência, você gera um ibope, gera uma publicidade, você está recebendo uma parte pequena daquilo que você gera. Para pagar 3 milhões de dólares, de euros por mês para o Vinícius Júnior, o quanto de receita que ele não gera? Em chuteira, em camiseta, em livro, em mídias digitais. Então, assim, ele está recebendo nada mais nada menos uma fatia de 3, 4, 5% daquilo que ele gera. Então, nós somos geradores ainda. Nós não somos as pessoas que definem, que tomam as decisões, entendeu? Com certeza. Eu queria que a gente entrasse na parte de letramento, porque o tempo passa muito rápido, né? A gente já está aí com meia hora de live, então, para a gente não deixar de falar do assunto, falar sobre o letramento, o que que a gente fala no nosso dia a dia, que possa representar alguma coisa que às vezes a gente não percebe, né? Um significado pejorativo. A gente até tinha conversado antes da live de um Sim, termo, falar que eu falei para você, que eu comentei, que é fazer nas coxas, né? O que que sim, significa fazer nas coxas? Era na época da escravidão, que os escravos faziam as telhas nas coxas, principalmente das mulheres, né? E aí cada telha ficava de um tamanho, porque cada uma tinha um tamanho de coxa diferente. E aí virou essa expressão fazer nas coxas, quer dizer, não tem um padrão, não faz a coisa bem feita, né? Ou as pessoas usam, falam assim, serviço mal feito é um serviço de pretos, as pessoas também usam esse termo pejorativo. Outra coisa, lista negra, né? Falar, vou te botar na minha lista negra. Então dá aquela sim. ideia de coisa ruim. E um que eu queria que você comentasse, que foi polêmico até não tem muito tempo, a respeito do buraco negro, que as pessoas estavam comentando sobre. Você ouviu essa Vi, polêmica sobre vi a sim. questão? Comenta um pouquinho sobre isso. Vou passar a bola para você agora. Esse ponto do letramento, ele é importante. Eu falei, acho que tem uns 2, 3 meses. E é uma verdade, é algo que eu fiquei refletindo. Se eu ficar conversando com a Eveline, uma mulher, por mais de 2 horas seguidas, com certeza eu vou ser machista. Com certeza. Não tem como não. Porque tá dentro da essência do homem, tá dentro desde o início da formação, todo um sistema para que nós
sejamos machistas. Então, se eu ficar conversando contigo mais 1 hora de live aqui, eu vou cometer um erro, eu vou ser um cara grosso, tóxico ou machista em algum momento. Então, poxa, tinha que ser mulher. Ah lá, tá vendo? É mulher que tá dirigindo. Então, essas coisas saem. E para a gente evitar que essas coisas saiam, a gente precisa fazer esses letramentos raciais. E aí, quando eu falo letramento racial, a gente também tem que sempre levantar a bandeira para fazer letramento olhando os grupos LGBTQIA+, olhando pessoas com deficiência, olhando mulheres, olhando indígenas. A gente tem que fazer com que a sociedade entenda que é através do estudo, é através da criação de valores que a gente vai elevar o patamar das nossas discussões, né? E aí, voltando para as perguntas. Antigamente, falavam-se muitas, mas muitas coisas que nós não tínhamos a menor ideia que fossem coisas grosseiras, que fossem coisas tóxicas e que tivessem dupla interpretação. Se você for parar para pensar, eu sou de uma época ainda que eu assisti bastante Caceta e Planeta e bastante Turma do Didi. Era machismo, era homofobia, era crimes de ódio a todo momento. Se a gente voltar um pouquinho aqui, o Pânico, em 2008, 9, 10, 11, fazia coisas grotescas, né? Eram aberrações que hoje talvez nós não aceitaríamos, né? Então, quando a gente fala de letramento, a gente está falando de educação. A gente está falando de educar nossos filhos, educar as pessoas para que elas tenham consciência daquilo que eles falam. E aí tem várias palavras, vários termos que ao longo do tempo a gente foi analisar e foi entender se realmente ele queria dizer algo por si só ou se tinham conotações maléficas por trás. Igual, o buraco negro é uma grande questão que vai envolver as pessoas que estudam a ciência, que falam que um buraco negro pode ser algo no espaço, pode ser algo numa vasta imensidão, ou um buraco negro ele pode se remeter talvez a uma coisa que não leve para um lado benéfico das pessoas pretas, né? Porque a gente fala algumas coisas com um certo hábito, e aí quando a gente vai estudar, a gente vê que a maioria dessas coisas é da época colonial. Então quando a gente fala esclarecer, vamos esclarecer as coisas, porque geralmente as pessoas entendem que as coisas claras são melhores, né? Denegrir, humor negro, inveja branca, puta, a coisa tá preta. Então quando fala que a coisa tá preta, quer falar que a coisa tá ruim pra caramba. Mas por que a coisa preta, por que a coisa ruim não pode ser coisa branca? A gente associou que a palavra preta, a palavra preto, está sempre com um viés de algo negativo, de algo que não seja positivo, né? E aí, fora isso, a gente entra numa linha, Eveline, de um racismo recreativo. Por quê? Porque as pessoas utilizam dessas palavras, utilizam desses termos para julgar, para humilhar, deixar as pessoas em situações de extrema, mais extrema humilhação. Então, poxa, você tem cabelo ruim. Caraca, puta, preto tem cabelo ruim, você tem cabelo duro, cabelo de bombril. Quem disse que tem um cabelo bom? Quem disse que tem um tipo de cabelo melhor que o outro? Cabelo é cabelo. Se as pessoas têm cores de peles diferentes, as pessoas têm tonalidades diferentes, as pessoas têm culturas e traços diferentes, os cabelos não são iguais. Então não significa que um cabelo loiro é melhor que um cabelo preto, né? Nossa, aquela mulher é da cor do pecado. Remetia ao tempo colonial, que, poxa, a mulher preta era uma mulher pecaminosa. Ah, amanhã é dia de branco. Poxa, por que dia de branco? Porque remetia-se ao tempo que só as pessoas brancas trabalhassem. E aí, se você vai analisar, as pessoas pretas faziam parte de um sistema escravocrata, produzindo, trabalhando, mas para eles não era trabalho. Para eles era mais do que uma obrigação. Ah, vamos disputar a nega. As pessoas falavam bastante isso. Né? Você tá ali num jogo, você ganhou uma, a Eveline ganhou outra, vamos disputar a nega. Por que disputar a nega? Porque a nega era a forma pejorativa que o dono, que o senhor feudal, que o dono dos escravos falavam, né? Então colocavam as pessoas em disputa. Então, assim, por aí vai, por aí vai. A gente tem muitos termos que são super cruéis, mas o que eu gostaria de deixar de mensagem em relação a isso são os impactos que esse racismo recreativo, que essas palavras mal colocadas, elas causam nas pessoas. Por quê? Dá problema de dano à autoestima, a gente fica com a saúde mental afetada, o ambiente fica hostil, isso gera isolamento,
prejuízo ao desenvolvimento, desmotivação, ausência de alegria. Então, hoje, a gente tem uma taxa, basicamente, de que jovens negros têm 45% a mais do que pessoas brancas o risco de desenvolver depressão. Então, esse é um dado estatístico muito pesado para uma sociedade hoje que vive com crise de ansiedade, que vive com burnout, que vive com depressão, que vive com síndrome do pânico. Então, pensa o quanto que esse tipo de racismo recreativo, esse racismo com as palavras, racismo linguístico que as pessoas costumam falar, ele causa de dano. Então, eu cansei de ouvir na minha infância que a gente geralmente, as pessoas afirmavam que o que é normal é ser branco. O normal é ser branco. Ser preto não é normal. Tanto que as pessoas falam que os olhos mais bonitos são os olhos claros. Você nunca ouviu uma pessoa chegando e falando assim, nossa, mas que mulher bonita com esses olhos pretos. Os olhos bonitos são os olhos azuis. Você nunca ouviu falar. Os cabelos loiros são os mais bonitos. Os narizes finos são os mais bonitos. As pessoas de origem africana não têm narizes finos. São traços culturais. Então não tem como, né? Ah, os lábios médios são os lábios mais atraentes. Ah, os inventores e os descobridores são sempre pessoas brancas. Se você pegar as 5 principais invenções, né? Se falar de avião, lâmpada, tudo que você possa imaginar de invenções, são pessoas brancas. Será que nenhuma pessoa preta inventou nada? Então, assim, quando você para olhar tudo isso, está dentro de um grande círculo vicioso, onde as pessoas pretas são sempre colocadas de lado ou para segundo plano. Ou não são destacadas, que nem no caso da que eu falei das mulheres lá da NASA, né? Por elas serem mulheres, já naquela época, ainda mais pretas, ninguém deu destaque. Sempre o homem levou como é que eu vou dizer, colheu os louros do benefício de tudo que elas faziam, né? E Exatamente. descoberto, o estudo, elas apresentavam e a pessoa ia lá só para levar os méritos, né? E quem realmente estava por trás, as pessoas não reconheciam, né? E acontece muito isso. E aí, por isso que eu acho que hoje, quando a gente fala do dia 20 de novembro, é para que a gente faça desse nosso bate-papo aqui uma reflexão constante. Essa reflexão não precisa ser só no dia 20, as pessoas precisam se provocar mais. E aí a bandeira que eu levanto, que eu falo muito de diversidade, não é só sobre a bandeira de racialidade, é sobre a bandeira de todas as ações afirmativas, de todos os grupos afirmativos, de todos os grupos que sofrem algum tipo de opressão, né? O nosso caso ainda como sociedade moderna, a gente foi oprimido historicamente, então tem um peso maior, mas a gente tem uma série de novas opressões acontecendo a todo momento, então a gente precisa se sentir bem. E aí o que eu converso muito com as pessoas e eu deixo de dica é assim: se no final do dia não vai mudar nada para a Eveline, não tem necessidade nenhuma de você opinar, de você ir lá hatear alguém, de você ficar contra alguém. Gente, se no final do dia não vai mudar nada para você, não faz sentido você prejudicar alguém. Zero, 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 zero. Ó, muito bom. Falaram aqui, ó, o filme O Menino que Inventou o Vento. Muito bom esse filme. Eu vou ler aqui alguns dos comentários. Uma pessoa que fica aqui, a vida é a história de, acho que é Madame, que fala CJ, a série no Netflix, diz que é maravilhosa também. Muito bom. Aí a Tânia já vai assistir. Perfeito, Roger, por isso é importante quando as pessoas negras ascendem aos cargos de liderança, também é necessário usar o poder da decisão a favor das pessoas negras. Aí falaram que a série é incrível, aí falaram que você é um fenômeno, Ah, pessoal que te isso. elogiando. Aí foi o Bruninho que falou, você é um Bruninho, fenômeno. gente boa. A, Ca- Amicíssimo meu. a Camila mandou aqui que gosta daquela camisa que traz a frase: se a coisa tá preta, a coisa tá boa. É isso aí, Muito Camila. bom, Camila. É o contraponto, né? A Tânia tinha comentado, a mulher negra costuma ser atrelada à sexualidade, aquilo que a gente tinha conversado no início também, e isso é muito ruim. A mulher, de forma geral, né, independente da cor, a mulher sempre foi associada a essa questão da sexualidade, até é difícil, às vezes, quando uma mulher muito bonita se destaca alguma coisa, a pessoa já, só porque ela é bonita, ela não pode ser inteligente, como se mulher, que nem na época que surgiu a música da Loura Burra, né, lá do Gabriel Pensador,
ninguém vê isso como algo ruim, né? Por ser uma coisa voltada para uma mulher branca ou loira, que seja. Mas eu, como mulher loira, eu não achava isso legal, nunca vi Me graça senti nisso. ofendido. Mas é assim, olha, vou ser bem sincera, não digo nem ofendida, mas ficou aquele estigma de que a mulher que é loura, ela é burra. E se ela pintar o cabelo, ela vai ficar burra. Tem essas coisas também, né? Mas são coisas que a gente leva. Até quando eu criei o portal, as pessoas não sabiam que era uma mulher por trás do portal. Muita gente chegava, mandava mensagem, e aí, amigo, beleza? Tipo assim, como assim, Total. amigo? As pessoas já supõem que tinha que ser um homem que tinha criado isso, que não podia ser uma mulher que tivesse tido essa ideia, que tivesse criado Mas isso. Tem essa... isso é classificação por estereótipo. Exatamente. A gente julga que talvez uma pessoa com corpo, com o rosto todo tatuado, seja uma pessoa maléfica, não seja uma pessoa boa. Então, isso são os estereótipos. E é a sociedade que vai colocando esses estereótipos. Então, a gente precisa ficar muito, mas muito, muito ligado a isso. Principalmente nos tempos atuais, igual você que toca um portal, que toca redes sociais, toca mídias. É muito importante você passar por um letramento racial, você passar por um letramento de diversidade, porque você vai conseguir atingir mais pessoas e realmente vai conseguir estar super antenada a todos esses efeitos que o mundo hoje nos traz. E as pessoas, em determinados momentos, elas, elas têm a tendência a olhar só aquilo que faz parte do dia a dia delas. E aí eu vou te dar um exemplo. É, dificilmente numa casa de pessoas 100% brancas, elas vão conversar sobre racismo. Por quê? Porque você não tem nenhuma pessoa que vive aquilo no dia a dia. Se você estiver numa casa de pessoas que não tenha nenhuma pessoa LGBTQIA+, que não tenha nenhuma pessoa de algum grupo afirmativo, essas conversas não sairão. Por quê? Porque as pessoas não passam isso na pele. Então a gente às vezes é impactado por alguma coisa na televisão, por um George Floyd que morre aqui, por uma outra pessoa que morre ali, por um Vinícius Júnior que é chamado de macaco aqui, mas a gente não sente isso se nós não estivermos nessas causas. Então, é um exercício importante que a gente precisa fazer de se colocar no lugar das outras pessoas, nem que seja por uma única vez no ano. E que essa vez seja no dia 20 de novembro. Que as pessoas parem para olhar e tentar criar um mínimo de consciência para que a gente, no dia da parada LGBTQI+, a gente para e olhe e pensa. Porque, na verdade, estes dias, essas datas, né, são para que as pessoas parem, pensem e reflitam. E saiam dali pessoas melhores e pessoas ativistas dessas causas. A gente precisa muito de pessoas iguais a você, Eveline, que se lancem, que fiquem incomodadas, pessoas que realmente coloquem a cara a tapa para lutar para que a sociedade fique um pouquinho melhor. Se melhorar um pouquinho já está ótimo, não precisa melhorar muito. Se a gente elevar um pouquinho algumas coisas, já vai ser um impacto muito grande como um todo. E isso é um processo, né? Infelizmente, algumas pessoas não vão mudar. Por isso que a gente tem que começar com as próximas gerações, a gente começar educando os nossos filhos, explicando certas coisas. O meu filho mais novo, ele chegou em casa um dia e falou assim, mamãe, por que fala a cor da pele? Porque ele viu escrito, né, que na meia é a cor da pele. Tem isso, né, que Sim, aqui também. Por que é cor da pele? A pele tem várias tonalidades. Aliás, eu achei fantástico. Eu não sei se foi a Faber-Castell que lançou a linha de lápis de cor, cores das peles, né? Então, tem várias tonalidades para tem, todas as cores de pele. Então, é começar a conversar sobre isso dentro de casa. À medida que for necessário, eu vou falar assim, eu nunca cheguei e conversei sobre isso diretamente com os meus filhos, porque a gente nunca parou para olhar a cor da pessoa para poder conversar. A gente fala do amiguinho pelo nome, não é pela cor do amiguinho, é isso. né? Então, eles não param, eles ainda não, eles têm 5 e 6 anos, e 8 anos, eles não param para falar sobre isso. Mas se vierem falar, porque a gente sabe que vai ter algum colega que vai acabar falando, a escola onde eles estudam tem essa preocupação, faz esse trabalho, quando tem alguns casos, porque isso vem de casa. Infelizmente, tem muito Total. pai e mãe que, assim, já está errado, ainda faz o filho ser errado e não vê que o problema, ou às vezes, eles nem querem que os filhos sejam preconceituosos, apesar deles serem, só que os filhos ouvem o que a gente fala, né? Total. Aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente fala.
né? A gente tem que ter esses cuidados, né? Se você quiser, a gente está indo aqui para as nossas considerações finais, se você quiser deixar um recado sobre isso, como que a gente pode educar os nossos filhos num ambiente que hoje, infelizmente, a gente ainda vive, num racismo muitas vezes velado, assim, não, que não existe, que não é assim. Só quem Sim, passa o dia a dia que sabe, né, Roger? Para quem total. para uma pessoa branca não dá para falar, a gente não está no lugar de fala, Não, né? não O que a dá. gente pode fazer é dar espaço para se falar sobre o assunto, mas a gente não está no dia a dia. Eu posso ter empatia com a pessoa preta e entender a situação dela. Eu não preciso ser homem, eu não preciso ser né, do grupo LGBTQIA+, eu não preciso ser uma pessoa preta para ter empatia, né, e sentir o que o outro possa estar sentindo. Eu nunca vou conseguir imaginar a dor que é, né? Eu não vou sentir exatamente, mas eu posso ter empatia de me sensibilizar com aquilo que a pessoa está passando, né? Sim. O recado que eu deixo, ele é sempre voltado para o estudo, para a criação de valores humanos. Muita literatura, muita pesquisa. Então, pesquisem sobre autores pretos, sobre personalidades acadêmicas pretas. Então, leiam Sueli Carneiro, leiam Luiz Gama, vão ler Djamila Ribeiro, vão ler professor Amailton Magno, vão ler Lázaro Ramos, vão escutar Emicida, vão escutar Racionais MCs. As pessoas precisam se alimentar de cultura. Então, quando a gente se alimenta de cultura, a gente fortalece uma nação. A gente só vai conseguir vencer através do estudo e através de uma compreensão mútua de todas as pessoas. Então, é uma batalha essa do racismo que o preto, o negro, não vai conseguir vencer sem a ajuda do branco. Não tem como. Então, se o branco, né, como sociedade, como população, como raça, não se conscientizar, a gente não vai conseguir vencer. Por toda essa problemática sistêmica que eu falei aqui, que eu expliquei, a gente não vai conseguir. Então, para que os nossos filhos possam viver numa sociedade melhor daqui 20, 30 anos, façam uma enxurrada de cultura é, africana, de pertencimento. Então, a única forma vai ser a gente conseguir levar uma vida sem preconceito, sem pré-julgamentos. Então, essa é a mensagem que eu passo para todo mundo. Perfeito. E que a gente possa falar sobre o assunto não só no mês da consciência negra, mas que a gente possa falar em outros momentos também. Essa aqui foi só uma das oportunidades. Eu quero Sim, agradecer imensamente do fundo do meu coração, Roger, você é um querido. Obrigada por tudo, obrigada por essa oportunidade de poder trazer esse assunto, porque eu precisaria ter alguém que representasse tudo isso, alguém que tivesse capacidade, estivesse preparado para falar sobre o assunto, né? Eu não poderia chegar aqui e falar de algo que eu nunca senti literalmente na pele, né? Que é o que acontece com a pessoa preta, mas dar voz é o mínimo que eu posso fazer dentro do espaço que eu construí aqui, né? E eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram com a gente até agora. Pessoal, compartilhem essa live. É um conteúdo maravilhoso, precioso, que a gente possa fazer outras lives sobre o assunto. Falar, de repente, a gente pode falar mais sobre letramentos, sim. uma outra oportunidade, né? E quero agradecer imensamente a todo mundo, a você principalmente. E depois a gente vai subir essa live para o YouTube também, para o pessoal poder compartilhar mais, assistir. E é isso. Quer Vamos falar mais alguma essa. coisa? Não, obrigado pelo espaço. Sigam o portal. Quem não segue, siga o portal. Deixa a gente sempre mais informado e mais por dentro das novidades aqui do bairro, né? Vila Guarani, Conceição, Saúde, Jabaquara. Então tem várias abrangências ali. Eu que sou da região também estou muito ligado. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo espaço e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada, Valeu, pessoal. Boa noite para todos gente. vocês. Compartilhem a live depois que eu deixar salvo. Obrigada de coração. Valeu, Até a obrigado. Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau.